Tais atos dilaceram o aço, mas sequer arranham o aço da determinação americana. Presidente George W. Bush. Essas palavras foram faladas por Bush em 2001, após os Estados Unidos ser atacado por terroristas de um órgão chamado Al-Qaeda, beleza? Foi quando Bin Laden se transforma no maior inimigo público do mundo, beleza? Então, eu vou contar hoje sobre o 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos é atacado, ataques aéreos aí, por aviões que foram sequestrados por terroristas, beleza? Então eu vou tentar ser bem didático, desculpa se às vezes eu faltar com profissionalismo e exaltar o meu amor aqui ao ódio que eu tenho pelos Estados Unidos. Tipo, eu odeio aquele país. Eu odeio muito, tá? Por ser brasileiro e saber o que aquele país fez com o meu país e o que fez com a humanidade para ser a potência econômica que é hoje, beleza? Eu acho que todo mundo deveria compartilhar desse ódio que eu tenho, mas tudo bem, cada um tem sua opinião e é cada um, né? Bom, o negócio é o seguinte, no dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões são sequestrados. 4, a gente lembra de 2, mas são 4 que foram. Depois eu vou falar o destino de dos 4. 4 aviões que estavam com destino para Califórnia foram sequestrados, beleza? E 2 desses destruíram as 2 torres do World Trade Center, beleza? O primeiro avião ele bateu às 8h46 da manhã, o segundo bateu às 9h03 da manhã. Cara, eu lembro muito desse fato. Em 2001 eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro que eu tinha faltado da escola e eu tava louco pra assistir desenho e tal, que passava, Angélica, infância. E só passava essa cena, só passava a cena desses aviões, E logo depois, o pessoal, nossa, era muito tenso, tipo, o pessoal pulando da torre, era triste, é um fato que a gente viveu, né, meio tenso. E foram 4 aviões, 2 bateram no World Trade Center e um pegou no Pentágono, tá? E o outro, o destino era a Casa Branca. Só que os caras não conseguiram acertar o alvo. Estranho, né? Bem a Casa Branca eles não conseguiram, mas tudo bem. E quem salvou esse avião de ter batido, quem salvou a Casa Branca foram os próprios passageiros desse avião, beleza? Ele acabou caindo num campo lá na Pensilvânia. Então os próprios caras conseguiram lá, virou filme, né? Que eu não me recordo o nome do filme agora, mas depois eu deixo o link aí no YouTube para vocês baixar o filme. É legal. É mó patriótico, tipo, o norte-americano salva os Estados Unidos, salva a Casa Branca, tal, de um ataque, conseguindo tomar o avião de terroristas. Que é bem coisa, e a bandeirinha dos Estados Unidos tremulando. Você sabe como é que funciona. Nessa época, o líder da Al-Qaeda era o Bin Laden, ele era líder até esses tempos atrás. E ele se tornou o cara mais perseguido do mundo, né? Quantas piadinhas, Cacete Planeta zoando, Zorra Total zoando, Praça é Nossa zoando, nos Estados Unidos todo mundo zoando, fazendo máscara do Bin Laden e tal. Então o Osama Bin Laden ele se torna o grande inimigo público, o inimigo número 1 do mundo. Porque o cara atacou os Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos não é inimigo número 1. Ele faz guerra, ele destrói economias, ele mata gente inocente, mas não. O inimigo número 1 era o Bin Laden. Tudo bem. Viva os Estados Unidos! Matou o Bin Laden, lá. Tu mudou minha vida. No outro dia eu nem fui trabalhar, tanta festa que eu fiz. Beleza? Então o que acontece, meus queridos? Esse 11 de setembro, ele é importante para nossa história, por quê? Porque a partir daí começa a criar um medo generalizado de uma palavra: terrorista. Meu Deus, tudo quanto é jornal, tudo quanto é
meio de comunicação coloca ênfase no que? O terrorismo, né? Tanto que os Estados Unidos atacam o Iraque em 2003 com esse argumento, né? Que o Saddam Hussein, que era o ditador na época, que também foi morto pelos Estados Unidos. Foi morto pelos Estados Unidos. Tadinho dele, né? Foi encontrado num buraco lá. Vocês lembram disso daí? Mó cena. Mó cena de filme, né? Os Estados Unidos, ele é bem hollywoodiano, né? Bom, mas o que acontece? Os Estados Unidos atacam o Iraque por essa justificativa, que eles tinham armas que poderiam ser usadas para ataques terroristas. Gente, o Iraque só é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então, bem o país que é o maior produtor de petróleo do mundo é atacado pelos Estados Unidos com a justificativa de terrorismo. E em 2001 foi criado esse termo, né? Então os Estados Unidos criam o inimigo e usa esse personagem que ele criou contra um país, que é o Iraque. E bem, quem atacou foi o Afeganistão. Só para falar um pouco do Afeganistão, na Guerra Fria, o Afeganistão foi meio que tomado pelos Estados Unidos, tal, né? Teve uma guerra interna lá, porque tropas soviéticas entraram, tal. Outro dia eu conto isso daí certinho. Então meio que o afegão não gosta muito dos Estados Unidos, não. E é um povo islâmico, radical. Então, por isso que existe todo esse ódio. Então, foi criada uma história, uma história muito bem bolada, porque pegaram os maiores inimigos dos Estados Unidos e colocaram eles contra mesmo a nação norte-americana. Bom, gente, na minha opinião, o 11 de setembro, ele não é, eu posso colocar como uma grande farsa, só que aí eu poderia criar um assunto aqui, uma discussão que não necessariamente é a ideia desse vídeo, beleza? Só que o legal é que esse tema, 11 de setembro, eu vi que caiu em algumas provas aí, então dá uma estudada, beleza? Bom, qualquer dúvida, vocês sabem como é que funciona, né, meu? É só chegar em mim e tirar na sala de aula, beleza? Viva o Brasil e Estados Unidos! Tomara que vocês não se recuperem dessa crise. Tomara.